Boa noite, abra por gentileza o seu microfone, Carlos. Boa noite, meus irmãos do Nordeste. Que bom estar aqui de novo com vocês. Um abraço afetuoso dos nossos irmãos de Alagoas, para todos. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para conversarmos e termos atenção e vibrar para o nosso irmão Joelson, que vai nos brindar hoje com a palestra. Enfim, nós vamos começar o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui, senão eu me esqueço, viu? Com a arte espírita, que é o nosso querido poeta Merlânio. Merlânio, é todo seu. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus amor, não é? Então vamos cantar, procurar entrar numa outra vibração, em nome de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com a palavra, Carlos, o homem do Instituto Herculano Pires. Muito bem, meus irmãos. O Herculano está saindo como a fênix das cinzas, viu? Nós estávamos despejados, mas agora nós estamos ajeitando o nosso casolozinho, viu? E daqui mais uns dias nós estamos aconchegados lá. Muito bem. Vamos agora, meus irmãos, para a prece inicial, né? Vamos chamar a nossa querida irmã Angelita, aqui de Alagoas, para fazer a prece inicial.
Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Em primeiro lugar, desejar um feliz aniversário para Eurides e João Ramos. Pedir ao nosso amigo Mestre Jesus, que os abençoe e os ampare sempre. Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, mais uma vez, unidos e reunidos no teu santo nome, a nossa família Cafelma, para mais essa oportunidade de reencontro, mesmo ao longe, não é? E que a paz de Jesus envolva nosso coração e nossa mente, e que nós possamos aproveitar bem a noite, com os ensinamentos de Jesus, que será lançado pelo nosso amigo palestrante. E que, Senhor, envolve com teu amor, com tua luz, com tua paz, todos aqueles que estão internados nos hospitais, pela Covid ou não, os que desencarnaram, que sejam recebidos e amparados pela espiritualidade amiga, e aqueles que estão à frente de batalha, Senhor, que sejam também envolvidos pelo teu imenso amor. Que a tua paz e a tua luz envolva cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Muito bem, Angelita, muito obrigado. Muita paz para todos mesmo. Agora chegou o momento, meus irmãos, de cada estado fazer sua saudação para todos os nordestinos, todos, independentemente se são calfamistas ou não. Todos vão ser saudados agora por cada estado de nosso querido Nordeste. Enfim, e também com isso, em qualquer parte do Brasil que estejam assistindo essa live. Vamos começar pela Bahia, nossa querida Simone. Boa noite. Em nome da Bahia, estou aqui para saudar todos os cafelmistas, especialmente para essa querida Eurides, essa mulher linda, está aí ao lado desse homem também maravilhoso, e a João, baiano, está aí também. O nosso carinho para vocês, viu? Especialmente de todos os cafelmistas baianos, e enfim, de todos os cafelmistas. Que tenhamos uma noite, mais uma noite de aprendizado, de muita paz, de harmonia, e que a gente possa matar um pouquinho essa saudade que a gente sente desse movimento, desses momentos. Meu Deus, tomara que acabe logo, que a gente possa se encontrar para o ano, porque a vontade é muito grande de abraçar todos. Assim, com muito amor, a gente manda um beijo para todos vocês, e que Joelson esteja ao seu lado, esteja sendo amparado para que nos dê muitos ensinamentos hoje. Um abraço para todos. Muito obrigado, Simone. Agora, vamos colocar Pernambuco, com a nossa querida irmã Liliane Cabral. Ligue seu microfone, Liliane. Isso. Agora, Não. eu pensei que tinha aberto. Boa noite, gente. Boa noite, cafelmistas. Representando Pernambuco, estamos aqui juntos, unidos e reunidos para aprendermos cada vez mais, iniciando por um abraço fraterno ao aniversariante João Ramos, que mandou uma mensagem super gostosa anteontem pelo meu aniversário, lembrando a minha mãe Maria Cabral. Que delícia! Obrigado, João Ramos. Parabéns para você também. Muitos anos de vida e que todos nós cafelmistas possamos, que eu já me sinto cafelmista. Olha, que eu entrei agora há pouco, mas estou me sentindo tão acolhida que já estou me dizendo, cafelmista, que todos nós possamos nos sentir mais unidos e que possamos nos encontrar. Quando encontrar, eu vou abraçar cada um, viu? E espere, que eu estou entrando agora, mas quero chegar mais perto de todo mundo. Que o nosso irmão que vai fazer a palestra receba a inspiração da espiritualidade amiga que tão prazerosamente nos dá o bem-estar em todas as noites de encontro. Então, que Deus esteja com todos e que nós possamos
cada vez mais aprender e estarmos mais felizes. Obrigada, Raquel, obrigada, Célio, que me ligou ontem me dando esse presente. Olha, você é aniversariante e como presente você vai cumprimentar o cafeumista. Eu digo, tá bom, ok, vamos trabalhar, vamos estar juntos, vamos vibrar e mostrar essa alegria. Boa noite, paz para todos, vamos lá. Muito bem, Liliane. Gostei da sua apresentação. Mostrou que é cafeumista. Meus irmãos, vamos agora lá para cima do Nordeste, para o Ceará. Conceição Lourenço. Sou eu, boa noite a todos. Que nem a Liliane, eu entrei há pouco tempo, mas também estou morrendo de vontade de conhecer cada um pessoalmente, porque a energia que eu sinto, cada reunião dessa é incrível. E eu desejo a todos vocês, em nome do Ceará, em nome de todos os cearenses, que sintam essa energia durante toda a semana. Que passe a semana toda um vibrando pelo outro, sentindo o carinho um do outro, sentindo o cheirinho um do outro. Que seja uma semana abençoada para todos nós. Tenham todos uma boa noite, sintam-se abraçados, cheirados, abraçados, apertados para matar saudades. Beijos a todos em nome dos cearenses. Muito bem, Conceição. Nós estamos mostrando aqui que nós não somos robôs, né? Pelo menos a gente está se movimentando aqui, vendo a cara de um do outro. Beleza? Muito obrigado. Vamos agora para... Cadê o Clóvis? Clóvis? Então, vamos no lugar... Vamos deixar o Clóvis por último, dar esse tempo para ele. E agora aquela controvérsia, né? Rio Grande do Norte. Rita. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que a gente está aqui mais uma vez, vibrando por cada um dos que estão presentes nessa reunião, que a saudade é grande e que nós possamos brevemente estar todos juntos. Um grande abraço para os aniversariantes do dia, né? E para nós todos, porque nascemos cada dia um pouquinho mais nessa escola que estamos a passar. Que o nosso palestrante da noite seja inspirado pelas mensagens que vêm do alto, que ele esteja a nos passar um novo aprendizado para que possamos colocar em prática no nosso amanhã. Um beijo no coração de todos. A saudade é grande. Às vezes eu fico olhando, fecho a minha câmera para não encher os olhos de lágrimas de saudade. Muita gente que está aí presente. Mas um beijo no coração de todos. É porque eu sou meio chorona. Quem me conhece sabe que eu sou chorona. Um cheiro grande a todos vocês. Viu? Que assim seja. Uma boa noite e até breve. Obrigado, Rita. Muito obrigado. Vamos agora para Sergipe. Cris. Cadê a Cris? Marta. Bom, quem é que está de Sergipe aí ainda? Eu acho que estava chovendo muito lá e não deu para eles virem. Vamos agora para Paraíba. Quem é que vocês me apontam aí? Levanta a mão. Quem quer falar para Paraíba? Ivânia. Ivânia? Pedi a Lúcia Balbino para falar em nome da Paraíba. Pronto. Lúcia Balbino. É com muita alegria que eu falo, sabe? A todos os calfemistas, a satisfação de estarmos reunidos mais uma noite. É uma alegria para o nosso coração e a saudade, não é mesmo? Eu estou emocionada. Que nosso Senhor possa abençoar
a cada um que esteja aqui nessa sala e também a todos os calfemistas, a todas as pessoas que a gente sabe que não tiveram ainda a oportunidade de estar aqui, né, presente nessa reunião, porque às vezes falta, porque tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa e não veio. Mas estar aqui com vocês é muito bom, que essa energia seja assim renovada no coração de cada um, porque todos nós somos espelho onde nós vamos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, que possamos, sim, ser luz, porque nós somos luz, para iluminar a cada um onde a gente se encontra. Então, eu desejo essa luz imensa de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Obrigado, Lúcia. Muito bem. Foi pega de última hora, estava na reserva aí, se não fosse você, né? Falta só agora. Alagoas. A principal. Alagoas, terra dos marechais. Por que principal? Boa noite, amigos. Amigos que formam essa corrente de amor fraterno. Em nome de Alagoas, sintam-se abraçados. É bom vê-los, mesmo através de uma telinha. Esse sorriso de vocês transmite, né, uma energia tão sublime, né, que envolve a todos nós. Nós queremos saudar a todos, aqueles que já são cafeístas, que não são, não é? Porque essa união é tão grande que todos se envolvem, como a Liliana disse, se envolve a todos, tá certo? Que nós possamos nos encontrar, esse barulho, esse riso, essa alegria, né? Que enche os corações da gente. Vocês imaginem, na Paraíba, a última Cafelma, não é? A energia era tanto que abalou a natureza, foi trovão, chuva, relâmpago. Vocês imaginem a próxima como vai ser em Pernambuco, não é? Porque já o frevo contagiando, aí pronto. Vai ser muito abraço, muito beijo, muito carinho, tá certo? E ao nosso querido Joelson, né, que a luz dele ilumine a todos nós com os ensinamentos de hoje à noite. Um beijo no coração de cada um. E agora, meus amigos, nós fizemos uma modificação aí rápida, porque vocês viram que Raquel vai ter que se ausentar, vai para outra reunião, e aquela fala que ela tinha no fim, ela vai falar agora. Se não falar agora, não fale mais. Cale-se para sempre, Raquel. Que alegria! Vamos estar juntos falando sempre, querido amigo Carlos. Obrigada pela sua condução nessa reunião brilhantemente. É uma alegria imensa ver cada rosto de vocês aí, mostrando essa força, essa bênção de sermos cafelmistas, de estarmos unidos pelo coração e pelos laços de muita fraternidade. Com certeza a espiritualidade está trazendo luz para todos nós, e os cafelmistas que já nos antecederam estão na pátria espiritual vibrando e presentes e torcendo por cada um de nós, para que esse movimento cresça, para que ele se expanda cada vez mais, porque é um trabalho do Cristo. Quero dizer para vocês a nossa alegria, pedindo para que todos nós possamos orar por todos os cafelmistas e por este movimento. Aos que não puderam comparecer nesta noite, recebam todas as nossas bênçãos de saúde e paz. Queremos saudar e desejar feliz aniversário aos nossos amados Eurides e João, com muita alegria, e também Liliane, que foi esta semana, não é? Que a saúde, as bênçãos, as realizações se façam no viver de cada um de vocês. E também, queridos, dizer que a Cafelma continua. O nosso próximo encontro vai ser no dia 9 de julho. Não percam, com a roda de conversa com o nosso querido e amado Luiz Fernando, de Pernambuco. Nós vamos estar juntos e vai ser maravilhoso. E para completar, no final de julho, no dia 23, nós estaremos com Frederico Menezes. Fred Menezes. Agendem-se. Vamos estar juntos em julho, aprendendo bastante, nos confraternizando e vivendo a mensagem de Jesus. Então, recebam todos um grande abraço.
agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer a Joelson, já por ter aceito o nosso convite, que você seja muito inspirado, meu querido, que fale em nome de Jesus, que possa tocar o nosso coração, como sempre fez. Muita luz e muita paz, um abraço muito carinhoso e o meu coração para todos vocês. Amo vocês demais. Beijos. Obrigada. Fiquem com Deus. E agora chegou aquele momento culminante, né? Nós temos já aqui o nosso querido Joelson, e vai iluminar tudo isso aqui com aquilo que ele nos preparou. Que eu tenho certeza que todos vão sair daqui maravilhados com a palavra dele. Que Jesus lhe abençoe e lhe dê muita paz neste momento, Joelson. A palavra está com você. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Vocês vão me ver por uma tela e vão me ouvir por outra, porque eu estou no celular e no computador. E meu computador, vocês não vão me ouvir. Eu só escuto vocês pelo computador. E aí eu estou usando o meu celular para que vocês possam me ouvir, tá bom? Tá bom. Então, gratidão a todas as saudações. E como o Divaldo faz para trabalhar a humildade, eu também vou fazer do mesmo jeito para trabalhar a minha humildade. Retorno todas as adjetivações superiores a Jesus, né? Que é quem é maravilhoso, né? Que é quem realmente é o sol de nossas vidas. Então, na noite de hoje, como eu falei com Raquel, eu tenho estudado já há algum tempo a obra do espírito Manuel Flamengo de Miranda. Muita gente me conhece por gostar muito, amar muito a obra do espírito Joana de Ângeles também. E foi por Joana que eu decidi cursar psicologia, mas eu sempre fui muito apaixonado pelo espírito Manuel Flamengo de Miranda. Então, o tema, né, da nossa fala, No Rumo do Mundo de Regeneração, é um tema que é o livro, que é o quarto livro, que é uma quadrilogia atualmente, né, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. É um livro que foi psicografado em 2020, que foi editado recentemente pelo espírito Manuel Flamengo de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Só fazendo uma contextualização, né, de quem é Manuel Flamengo de Miranda, para aqueles que talvez ainda não saibam, não lembrem, o espírito Manuel Flamengo de Miranda é um dos espíritos que compõem, né, a equipe espiritual que psicografa através de Divaldo Pereira Franco. Quem lê a obra de Manuel Flamengo de Miranda e também já leu os livros de André Luiz, especificamente a série A Vida no Mundo Espiritual, percebe uma correlação no sentido de que tanto André Luiz trouxe muito, né, o geralzão, vamos dizer assim, de tudo no mundo espiritual, como Manuel Flamengo de Miranda também traz vários bastidores do mundo espiritual. Evidentemente que André Luiz, naqueles 13 livros, ele se dedica a vários temas específicos, né? O primeiro livro, que é Nosso Lar, ele vai trazer, deslumbrando para a gente, né, e desbravando o que é o mundo espiritual, e ele vai trabalhando. Mensageiros fala muito sobre mediunidade, Missionários da Luz sobre a ocupação dos espíritos, Obreiros da Vida Eterna é um livro que vai falar sobre o tema da morte e da desencarnação, No Mundo Maior é um livro que vai trabalhar sobre a mente, né, o poder do pensamento, Libertação é um livro que vai trabalhar muito a perspectiva dos processos obsessivos, nos domínios da mediunidade, vai trabalhar sobre a evolução do processo mediúnico, e assim ele vai até Sexo e Destino, e A Vida Continua, que são livros que vão... Aí a vida continua bem romanceada de um encontro, né, de uma próxima encarnação daqueles espíritos, e Sexo e Destino, um livro muito destinado, evidentemente, ao sexo e à vida sexual de nós, encarnados e desencarnados. Quando a gente vai para Manuel Flamengo de Miranda, quando ele foi começar a psicografar por Divaldo, e no livro, né, que Fernando Lopes organiza, Sexo, Vida e Consciência, ele traz essa narrativa, né, de Manuel Flamengo de Miranda, quando ele nos diz que Filomeno disse que ele se preparasse, porque os temas que ele ia trabalhar nos livros dele eram temas que muitos espíritas iriam
conflitar-se e trazer muitos conflitos também, enquanto perguntas, enquanto formas de entendimento do que seja aquela obra. Então, no livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, que acredito eu, né, como ele foi um livro urgente, ele é um livro urgente que o movimento espírita leia, porque ele traz os bastidores da pandemia do coronavírus, do Covid-19, especificamente no Brasil. Ele vai relatar toda o que se pode ter trazido, que nós podemos ficar sabendo a partir da perspectiva espírita e do trabalho que os espíritos tiveram e estão tendo no atual estado das coisas. Mas para quem acompanha a obra do Espírito Manuel Flamengo Miranda, que são aí, com certeza, mais de 30 livros, eu ainda não contei, mas eu já li alguns, a gente vai perceber no livro Nas Fronteiras da Loucura, o livro Entre os Dois Mundos, o livro Transtornos psiquiátricos e obsessivos, Tormentos da Obsessão, Sexo e Obsessão, Painéis da Obsessão, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. São livros que Manuel Filomeno Miranda vai trazendo o que está acontecendo e que aconteceu e que continua acontecendo, um esvaziamento dos umbrais. Porque, frequentemente, assim como na obra do Espírito André Luiz, que sempre tem, né, aquela ida aos umbrais, espíritos que são atendidos, espíritos que estavam obsediando fulano, ciclano, todas aquelas tramas romanceadas nas obras de André Luiz, na perspectiva de Manuel Filomeno Miranda também se tem. Ou seja, a gente percebe que se houve e que está havendo um esvaziamento dos umbrais. E a gente percebe isso muito claramente quando, no primeiro livro, do que se compõe a explicação, a partir da perspectiva de Manuel Filomeno Miranda, do que se chama a transição planetária, a gente percebe que esse esvaziamento se deu e, ao mesmo tempo, a população da Terra aumentou. A gente sai de 1950 para uma população de 2 a 3 bilhões de pessoas para entrarmos numa população atual que vai aí de 7 a 8 bilhões de habitantes. Então, assim, é uma galera muito grande que estava desencarnada e que está agora reencarnada no planeta Terra. E quem nos socorre também para a gente entender o nosso processo atual, embora seja uma obra antiga, é o livro Após a Tempestade, do Espírito Joana de Ângeles, onde ela, no capítulo 1, intitulado Calamidades, ela vai descrever sobre os processos pandêmicos, sobre os flagelos destruidores, que vez por outra abalam a Terra, quem são os personagens de um olhar reencarnacionista, imortalizado e espiritualizado a partir da perspectiva que Joana de Ângeles sai adjetivando, caracterizando, explicando de forma bem detalhada, nesse capítulo 1 do livro Após a Tempestade, quem são esses personagens. Ou seja, nós que estamos aqui na Terra, que frequentemente somos abalados por epidemias, pandemias e processos de flagelos destruidores, que é uma questão trabalhada no Livro dos Espíritos, lá na lei de destruição, dentro de todas aquelas leis divinas ou naturais, que nós, evidentemente, já estudamos em algum momento, para quem já participou do ESG, né, ou outros grupos de estudo que se socorrem dessas explicações. Então, na perspectiva do Manuel Filomeno Miranda, sobre o processo de regeneração da Terra, a gente aqui vai evocar, evidentemente, Jesus, porque Jesus, ele proferiu, como nós bem sabemos, e principalmente para quem faz parte do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, dentro do Espiritismo, que é o NEP, e nós temos 4 sermões. O sermão do cenáculo, ou seja, pascal, né? O sermão dos ais, o sermão das bem-aventuranças e o sermão profético. O sermão profético, ele começa no final do sermão do cenáculo, que é ali no jantar de despedidas, e que a gente vai encontrar a descrição desses sermões nos livros de Amélia Rodrigues, que é o espírito que vai trabalhar muito fortemente essa perspectiva do Evangelho. Então, Jesus já anunciava
o processo de transição planetária, ou o processo, como as pessoas chamam, de fim dos tempos, do apocalipse, disso e daquilo, né? Várias adjetivações, caracterizações são dadas a esses momentos que a gente vive atualmente. Quando a gente sai de Jesus e vem para a perspectiva espírita, que, como diz Joana de Ângeles, o espiritismo é Jesus de volta, de braços abertos, a gente conhece, né, os textos da escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, onde a gente vê toda aquela progressão dos espíritos. A gente chega no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e há muitas moradas na casa do meu pai, e entende que a Terra é um planeta de provas e expiações. Para quem lê a obra de Joana de Ângeles, a gente tem um texto no livro Plenitude, onde ela vai explicar o que é prova, o que é expiação, o que é também um planeta de provas e expiações. E eu estou fazendo todo esse preâmbulo para a gente ir contextualizando e entendendo de onde é que Manuel Flamengo Miranda vai partir quando eu começar a explicar, de fato, o livro No Rumo de Regeneração. Depois eu coloco lá no grupo a lista desses textos para quem quiser ler, tá bom? E mando os slides que eu preparei também, porque eu não sei apresentar e o meu computador acho que não faz isso, mas eu tenho os slides só de orientação, também não tem texto nenhum escrito, porque como eu já li todos esses livros, eu já decorei e sei encontrar cada um deles, e tenho aqui, eles estão tudo olhando para mim aqui. Então, a gente sai, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra isso em Plenitude, de Joana de Ângeles, que é o terceiro livro do que Joana chama a série psicológica dela, que são 16 livros, então nós temos Plenitude como sendo o terceiro livro da série psicológica. Ela tem um texto belíssimo, inclusive eu adoro lê-lo para explicar o que é prova e expiação, porque para mim a forma como Joana de Ângeles fala sobre o mundo de provas e expiações é bem consoladora também. Então, a gente sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações, que o Evangelho vai dizer que é caracterizado por ser um hospital e por ser um presídio. Só está no hospital quem está doente, só está no presídio quem cometeu algum equívoco, né? E aí, a grande argamassa ou massa esmagadora da Terra está dentro dessa caracterização de hospital e de presídio. E lá, né, Joana de Ângeles vai dizer que nem toda prova é uma expiação, mas que toda expiação é uma prova. E aí ela vai explicar isso de forma trazendo exemplos. São dos raros livros que Joana de Ângeles conta histórias, porque você não vê muita história de personagem, você vê ela escrevendo direto o que é e o que não é, explicando, mas ela traz exemplos com histórias nesse livro. E aí, nós chegamos no primeiro livro dessa quadrilogia, que é o livro Transição Planetária, do espírito Manuel Flamengo de Miranda. No prefácio do livro Transição Planetária, Manuel Flamengo de Miranda diz o seguinte: as criaturas que permanecerem no mal, na acomodação indébita pela dor do próximo, na drogadição, que assumirem pacto com as sombras, com a criminalidade conhecida e ignorada, por largo tempo não disponibilizarão de meios de permanecer na Terra e serão exiladas para mundos inferiores, onde irão aurir as arestas das feridas morais que terão que ser cicatrizadas, para mais tarde voltar ao seio da Mãe Terra, quando ora não souberam valorizar. É quase ipsili, isso que está lá, ou seja, é quase com todas essas palavras que eu estou trazendo aqui, esse prefácio, e me chamou muita atenção, né, no ano 2000 e alguma coisa, 2014, quando eu li esse texto, porque é uma galera bem grande que está inserida dentro desse texto, ou seja, as criaturas que permanecerem no mal estão dentro dessa galera. Os que assumem pacto com as sombras estão dentro dessa galera. O que usam as pessoas usuárias de álcool e outras drogas estão, de forma abusiva, né, estão dentro dessa galera. Os que assumirem pacto com as sombras estão dentro dessa galera. Os que estão na criminalidade conhecida e desconhecida, chamada, como ele diz, colarinho branco, também estão dentro dessa galera. E não disponibilizarão de meios de permanecer na Terra. Serão exiladas, essa a frase, para mundos inferiores, ou seja, se a Terra é de provas e expiações, esses espíritos, por algum meio,
que aí cada caso é um caso, que não tem como a gente generalizar, eles serão exilados de alguma forma para esses mundos inferiores, mais inferiores do que a Terra, para se trabalharem interiormente e só depois retornarem para cá. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, será que eu estou dentro desse grupo? Como é que eu me identifico? Quem sou eu aqui? O que é que habita em Joelso que pode estar caracterizado ou caracterizando nesse grupo? Porque eu não queria ser exilado, nem quero ser exilado da Terra ainda. Então, eu fiquei, né, nessa reflexão, tentando, e ainda estou olhando para mim, muito para mim, para que eu possa ir me despojando dessa caracterização. A partir dessa perspectiva, que esse primeiro livro, o Espírito Manuel Flávio Miranda vai trazer os bastidores daquele tsunami que teve, né? Não houve um tsunami anos atrás, que varreu diversas cidades. Ele disse que vários traficantes sexuais, várias pessoas que já estavam cristalizadas na sexualidade de forma comprometida, vários pais que vendiam seus filhos, porque existem pessoas que engravidam ou que adotam crianças para depois venderem aos traficantes sexuais, né? Aquele tsunami que varreu ali a ilha da Indonésia, né? Várias pessoas que estavam dentro dessa gratidão, estavam dentro desse entorno, dentro dessa perspectiva, eles foram atraídos telepaticamente, magneticamente, pela espiritualidade superior, que prepara, né, muito antes de nós sabermos esse processo transitório, esse processo de limpeza, esse processo, como chamou Jesus, da separação do joio e do trigo, levou essas pessoas para esse lugar, para que quando a onda viesse, os que não podiam mais ficar aqui desencarnassem e pudessem reencarnar, porque ainda estava sendo permitido, reencarnar em lugares que possibilitassem a evolução dessas pessoas, e aí a espiritualidade, o conselho kármico, que a gente já viu como é isso, né? Esse babado todo lá no livro Nosso Lar, a gente vê os ministérios, né? E já estudou como é isso, que é tudo muito organizado, que lá tem organização no mundo espiritual, não é aqui não. Então, essas pessoas que não tinham mais como reencarnar já foram para outros lugares, outros planetas, e os que tinham reencarnaram aqui novamente. E muitos que não morreram ficaram em coma induzido, entraram em coma, tiveram processos de adoecimento que deixaram inválidos, tetraplégicos, para que eles pudessem ficar dentro deles mesmos, avaliando, refletindo sobre a vida que eles viveram até aquele momento. Então, assim, todos esses cataclismas, esses acidentes, né, biológicos, esses processos de grande dor, essas calamidades, como vai dizer Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, essas pessoas, elas foram atraídas para esse lugar, para que elas pudessem serem dizimadas ou irem para outro lugar, posteriormente a esse processo de desencarnação, para evoluírem. E aí Joana de Ângeles nos acode, né, já desde 1960, ela escreveu esse livro Após a Tempestade, e no capítulo 1, vocês encontram esse livro em PDF na internet. No capítulo 1, Joana de Ângeles vai nos dizer quem são esses personagens, quem são essas pessoas que estão aí. E ela diz assim, como é que é para a gente olhar, né? Com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas, que deixam rastros de sangue, luto e dor. Aí ela diz, em veemente convite à meditação dos homens. E ela diz, olhado sobre o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores, que removem, que removem pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Que elimina, ou seja, ela diz que a gente elimina e aspira ao mesmo tempo. E no início desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, o primeiro capítulo se chama Os Clarins Anunciadores. Por quê? Manuel Flávio Miranda diz que teve uma reunião no mundo espiritual
antes dos primeiros casos de coronavírus no mundo, os espíritos se reuniram para refletirem sobre o que eles estavam observando na Terra. Segundo eles, e aí a gente encontra essa descrição também no livro Nas Fronteiras da Loucura, uma grande argamassa escura, sombria, estava em volta da Terra, que quase não dava para ver o planeta Terra, quase, gratidão, Flor, que quase não dava para ver o planeta Terra por causa de toda a escuridão. E eu estou usando assim a palavra sombra e escuridão, e eu peço que para as pessoas que são do movimento sociais se descaracterizem do racismo, porque é como está escrito no texto, né? Porque a gente sabe que não se deve usar essas palavras de sombra e de escuridão, mas é assim que está lá no texto, tá certo? Então, assim, só para abrir esse preâmbulo e fechando ao mesmo tempo. Então, eles viram essa sombra, essa escuridão ao redor da Terra e disseram que essa produção energética, evidentemente, que aqui Joana de Anjos está dizendo, é a nossa vibração emitida e nós aspiramos essa vibração também emitida do universo, da Terra. Então, o coronavírus, segundo o livro Manuel Flamengo Miranda, foi uma criação psíquica a partir das nossas vibrações mentais, né? E André Luiz traz isso em Evolução em Dois Mundos. Não é história de Joelson. Não acreditam, leiam um livro ou discordem e mandem carta para Divaldo. Estou trazendo o que está no livro. André Luiz diz que 95% ou mais das nossas doenças, né, ele diz em Evolução em Dois Mundos, é consequência dos nossos pensamentos. Então, Joana de Ângeles arrasa aqui quando ela vai dizer quem são as pessoas que a gente diz, ai, fulano era tão bom, era tão maravilhoso, e foi levado pelo coronavírus, foi levado por essa pandemia, esse vírus não sei o quê, dizimou essa pessoa que era tão boa, e aí Joana de Anjos vai nos dizer, né, porque a gente precisa, enquanto espírita, saber que nós estamos aqui na Terra há mais de 4 bilhões de anos. Então, Joelso tem todo um passado que eu não conheço, porque eu não dou conta de saber, né? E eu não sei se eu vou ter condições de permanecer na Terra após essa pandemia, né? Nós estamos vivendo dias, como dizia Giselda Carneiro Arnoldo, de João Pessoa, ela disse isso na sua última palestra no Congresso Espírita Paraibano, ela disse, nós estamos vivendo dias de sermão profético. Então, Joana diz o seguinte, quem são essas pessoas? Querem saber quem são essas 500 mil pessoas que já padeceram do coronavírus? Joana vai dizer aqui agora. Comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que se aliciam na desordem e usurpação, maltas inveterados agressores que se identificam em matanças, destruição, corsários e marinhagens desvairados em acompliciamentos para pilhagens criminosas, soldadesca mercenária, impiedosa e avassaladora, que se revela brutal na inocência imolada e selvagemente. Incendiários contumazes, de lares e celeiros em hordas nefastas e contínuas, bandos bárbaros de exterminadores que tudo assolam por onde passam, cúmplices e serviciadores de vítimas inermes que lhe padecem as construções danosas, pesquisadores e cientistas impenitentes, empernecidos pelas incessantes experiências macabras de que se nutrem em agrupamentos frios. São 2 páginas dessas adjetivações, que não há necessidade da gente ler toda, mas só para vocês entenderem que a gente pode até olhar num olhar imediatista, um olhar materialista, um olhar apressado, como diz Joana de Anjos, ai, fulano era tão bom e desencarnou. Por Joana de Anjos, nesse livro Após a Tempestade, no capítulo 1, Calamidades, não é bem assim a explicação. Não é que, fulano foi ruim, tem que morrer. Não é isso. Não é isso. Deus não age desse jeito. A própria pessoa, segundo o espírito Manuel Flamengo Miranda, no que ele vai chamar no livro de seleção natural de ideias, tem quem vai padecer e quem não vai padecer do Covid, das pandemias, desses flagelos. E essa galera que padece, ela está, como todos nós estamos, nesse processo de seleção de ideias.
Então, o livro Transição Planetária vai trazer esses bastidores de todas essas pessoas naquela época que desencarnaram, explicando, mostrando a assistência espiritual. E aí a gente caminha, né, para o segundo livro, que está aqui, né, olhando para mim, que é Amanhecer de uma Nova Era. Esse livro maravilhoso, que vai trazer notícias, junto com o primeiro, Transição Planetária, do nosso querido Francisco de Assis, que tio Merlânio cantou a música logo no começo da nossa fala. Segundo o primeiro livro, Transição Planetária, e esse, né, o primeiro e o segundo, vários franciscanos estão reencarnando no planeta Terra, e aí a gente tem esse livro, tem outros livros de Joana, livros de Amélia, confirmando essa psicografia de que vários franciscanos estão reencarnando na Terra para... Certo, eu mando sim. Estão reencarnando na Terra para prepararem o caminho para o Irmão Sol, que voltará, segundo, né, a obra de Manuel Flávio Miranda, o livro Até o Final dos Tempos, que é um livro novo de Amélia Rodrigues, o livro Compromissos de Amor também é um livro novo que Divaldo psicografa de diversos espíritos, confirmam essa notícia de que Francisco de Assis voltará à Terra. E aí, nesse livro Amanhecer da Nova Era, a gente vai perceber também toda a organização dos espíritos para ajudarem as pessoas que estão passando por vários processos obsessivos. Especificamente, eles vão se deter às casas espíritas, porque nós ainda não vimos ou não passamos por escândalos como a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica, porque não foi divulgado. Não foi divulgado. Mas que há casos bem desafiadores dentro dos centros espíritas que acontecem e que aconteceram e que podem ainda acontecer, e que eu vou trazer essa perspectiva agora no terceiro livro, que é Perturbações Espirituais. Esse livro aqui, né, Perturbações Espirituais, que também foi um livro urgente que fosse editado. Transição Planetária e Amanhecer da Nova Era, Divaldo esperou que fosse, a palavra agora não está vindo, que ele fosse avaliado, né, pelo pessoal da literatura, o pessoal da linguística, para poder ser editado o livro. Mas Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração era tão urgente que o movimento espírita, que as pessoas, né, como um todo, lessem a obra, que foi assim que saiu da psicografia, ele já foi editado, o que é um pouco perigoso. Mas Divaldo, né, a gente entende que com certeza ele está ali, né, assessorado por Joana de Ângeles, que é um dos guias da humanidade, e deve ter autorizado isso. E aí, nesse livro, né, Perturbações Espirituais, tem um caso muito importante de ser lido, de ser estudado, né? Eu já fiz um seminário, eu tenho um seminário, inclusive, só sobre esse livro, Perturbações Espirituais, porque um presidente de um centro espírita aqui no Brasil, bem famoso, né, segundo o livro, com mais de 60 anos de fundação, ele com vários desvios, né, na área da sexualidade, ele fazia atendimento fraterno na casa espírita. A gente sabe que chegou, Merlânio, eu cheguei para fazer, eu estou precisando de um atendimento, aí Merlânio é o atendente, né, da casa, que faz o diálogo. Então eu entro na sala, muitas vezes o que é que Merlânio faz? E qualquer atendente fraterno pode estar fazendo isso, fecha a porta, né, e fica você e a pessoa dentro da sala, não é assim? Então, a orientação da federação, né, pelo menos da Paraíba, né, e aí a gente tem Marlon Requidal, fazendo aqui um preâmbulo para eu voltar para o livro, que escreveu um livro chamado Atendimento Fraterno, Ética e Técnica, e eu fui para a capacitação em Campina Grande, lá no Centro Espírita, na UF, na União Fraternal Espírita, onde ele fez uma capacitação sobre os atendimentos fraternos, onde a orientação agora é que seja em dupla o atendimento fraterno, que o atendente fraterno tenha
perfeito intercâmbio, ele tenha domínio, intercâmbio não, a palavra é domínio, da codificação, pelo menos da codificação, né, minha gente? A pessoa fez uma pergunta, no livro dos Espíritos diz aqui, isso aqui, sobre isso aqui, porque a gente tem que atender conforme o espiritismo, não é porque eu sou psicólogo, eu estou lá no atendimento fraterno, isso é um sintoma do seu inconsciente, você tem que olhar para... Não, lá não é psicanálise, lá não vou terapeutizar psicologicamente a pessoa, eu vou orientar através da perspectiva espírita. Então, eu preciso saber das coisinhas, bem o beabá do espiritismo, né? Quer terapia, você faz fora da casa espírita. Ou se um psicólogo quiser fazer terapia dentro do centro espírita gratuitamente e o centro espírita tiver como dar conta disso, não tem nenhum problema. Inclusive, no livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, no capítulo sobre meditação, ela orienta para isso. Aí vocês leem depois esse livro para ver o que é que ela diz. Enfim, o atendimento fraterno tem que ser em dupla, segundo a orientação agora, que a porta não fique fechada. Por quê, Joels? Porque a pessoa pode incorporar. Se você estiver sozinha e a porta fechada, se for uma pessoa esquizofrênica, você olha para uma pessoa e você não sabe, se você não for psicólogo, uma pessoa da área mental, você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa com esquizofrenia. Se você olhar para uma pessoa com esquizofrenia e dizer assim, olha, Joelson, Deus está dentro de você. Aí eu sou esquizofrênica, eu vou fazer o quê? Se eu amar Deus, eu vou me rasgar porque eu quero tirar Deus dentro de mim, porque Deus pode estar incomodado dentro de mim. Minha professora já contou casos de que uma pessoa religiosa disse, Jesus está dentro de você, com a paciente esquizofrênica, e a paciente se rasgou todinha, se esfaqueou em casa para poder tirar Jesus dentro dela, né? Porque ela não queria. Então, você não sabe quem é que está ali na sua frente. Então, atendimento de dupla, atendimento com a porta entreaberta, se não tiver porta de vidro na casa, se não tem porta de vidro, tentar colocar uma porta de vidro para todo mundo ver o que está acontecendo dentro da casa. Por que, Joelson? Porque nesse livro, esse livro, não é Joelson que está dizendo, nesse livro, Perturbações Espirituais, o presidente desse centro transava com um atendente dentro da sala do atendimento fraterno, ou seja, a moça chegou para ser atendida e o presidente transava com ela, tinha relações sexuais com ela dentro da sala do atendimento fraterno. E ele não só tinha relações, como ele engravidou essa moça dentro do centro espírita, e ele era casado. Olha o babado, né? Então, ele era casado, só que o que é que acontece? Por que o atendimento, Joel, tem que ser em dupla? Mais outra orientação. O atendimento tem que ser em dupla, por quê? Às vezes eu não tenho coragem, não tenho habilidades sociais suficiente, aí chega uma pessoa na sala do atendimento fraterno e começa a dizer, que foi o caso dessa moça. Ela chegava contando sobre as peripécias sexuais dela. E o presidente, como estava obsediado, e também como tinha o seu desafio na área da sexualidade, que muitos de nós temos, né? Frederico Menezes sempre diz isso em todas as suas palestras, ele se deixou levar, né, o que ela foi contando, ela trazia detalhes, né, sobre a noite dela, e ele foi ficando ali, né, como a gente sabe, envolvido, e a espiritualidade inferior perturbando, e ele foi e começou. Então, em vez de ter o atendimento fraterno com a moça na sala, depois de um tempo, eles faziam, o lugar de encontro deles era dentro daquela sala. Então, as portas agora de vidro, em dupla. Por quê? Porque se uma pessoa chegar e dizer assim, Joelson, minha noite foi assim, 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 sexual. Então, eu vou cortar e dizer, olha, você traga para cá o que é realmente necessário dessa sua peripécia sexual, mas os detalhes você leva para a terapia. É o psicólogo, o psicanalista, é quem vai dar conta desses detalhes. Ele que se interessa por isso, que a gente mesmo se interessa por saber disso. Mas por quê? Porque a gente se trabalha interiormente para poder dar conta desse tipo de escuta. A gente faz terapia com outro psicólogo para poder a gente estar bem, para poder ouvir isso. E o pessoal, às vezes, do centro espírita não faz terapia, tem ali um monte de questões que não se resolve e acontece o que aconteceu nesse livro. Então, a espiritualidade superior faz todo o atendimento a esse presidente, ele quis que a moça abortasse, mas aí a espiritualidade assistiu essa moça, a espiritualidade superior assistiu a esse presidente. Ele, depois de uma conversa com os mentores da casa durante o sono, dois ovoides que estavam ligados a ele, aí quem não sabe o que é ovoides, depois procura um livro, né, para entender bem direitinho, mas são espíritos cristalizados no óidos, que se conectam a regiões dos nossos chakras, do nosso corpo. Ele tinha 3 ovoides, né, com ele, e aí é feito o atendimento nesse espírito, nesse trabalhador, e ele, como não amava mais a esposa, se separa, né, de forma amigável, tem uma conversa toda assistida pela espiritualidade, porque vivia muito conflito em casa,
e se casa com essa jovem, assume essa criança, e uma das primeiras coisas que ele faz é se desvincular da presidência da casa, né? Ele se desvincula e começa a fazer um tratamento espiritual e continua frequentando a casa, porque as pessoas que sabiam, né, dos detalhes, as pessoas mais próximas, acolheram eles. Então, assim, isso é só um capítulo, tá entendendo, desse livro, para você ver como ele é profundo, perturbações espirituais. E aí, uma frase de fundo e de fôlego muito forte, que tem duas frases que Manuel Flamengo traz nesse livro, é que a transição planetária iria caracterizar-se por uma propagação muito grande do mal. Ele diz que o mal alcançaria grandes proporções. E é o que a gente está vendo atualmente no nosso planeta. Hoje mesmo eu li 2 matérias de 2 pessoas do movimento LGBTQ+, que foram assassinadas. Uma mulher trans foi queimada viva no meio da rua, em Recife, e um homossexual foi morto dentro de um salão de beleza. Ele ia cortar o cabelo quando uma pessoa homofóbica, né, LGBTfóbica, entrou e atirou nessa pessoa e o assassinou. Por nada, só porque ele era gay, né? E a mulher só porque ela não era o que ele queria que fosse, ele tocou fogo na pessoa no meio da rua. Então a gente percebe o que Manuel Flamengo está dizendo, que o mal alcançará grandes proporções. E ele termina, né, essa frase no livro Perturbações Espirituais, nos dizendo que o mal alcança grandes proporções, mas que o processo de transição no atual momento, que esse livro é de 2014, Perturbações Espirituais, no novo programa, ou seja, frequentemente a espiritualidade devia estar se reunindo, deve estar se reunindo, eles ainda não trouxeram os bastidores dessas reuniões, eu estou louco que venha um livro, né, com o beabá, né, para a gente entender, porque é muito maravilhoso perceber essas reuniões, como é que eles arquitetam, né, esses processos para o nosso processo de evolução aqui na Terra. Mas eles estão se reunindo e estão revendo a melhor forma desse processo de transição acontecer. Chegando agora no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, a gente, eu já disse, né, sobre os clarins anunciadores, sobre a contaminação que houve a partir dos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, as nossas vibrações diárias, como também lembra Joana de Ângeles nesse livro que eu citei, a seleção natural das ideias, ou seja, as pessoas que vão desencarnar e as pessoas que não vão desencarnar. E aí, Filomeno vai trazer uma perspectiva bem interessante nesse livro, que ele vai dizer o seguinte, aqui em um determinado capítulo desse livro. Ele vai trazer quem pega e quem não pega o vírus. É bem interessante o que ele vai contextualizar aqui na obra. Vou só encontrar aqui a página, encontrei. No capítulo 4, estudo das atividades do livro, na página 53, para quem tiver com o livro em casa já, ele vai dizer, quando instalado o vírus, né, no corpo humano, produz muitas dores e sensações estranhas, desgastantes e cruéis, essas coisas que a gente já sabe. Aí ele vai dizer quem são os grandes comparsas das pessoas que têm o quadro piorado do coronavírus e quem atrai, né, a partir do que vibra e do que é interiormente esse vírus. Ele diz, seus grandes comparsas são o pânico, né, a irreverência de não se acreditar na sua letalidade, ou seja, os negacionistas, as pessoas que acham que é só uma gripezinha, né, aqui. A irreverência de não se acreditar na sua letalidade, questões imunológicas, outras doenças, as que nós já sabemos, né, no entanto, atingem todos nos mais diferentes níveis de vida, desde a infância, passando pelos diversos períodos cronológicos. E aí ele diz o que é que a gente pode fazer para melhorar do vírus ou nem pegar. Ele diz, o equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus,
a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. Ou seja, mesmo essas pessoas que estão dentro dessa caracterização podem pegar o vírus. Mas ele diz que uma coisa que vai proteger, que vai diminuir e que pode curar, junto com as autoridades sanitárias, porque ele pede, né, no livro, que a gente escute, né, as autoridades sanitárias. Ele diz isso em diversos textos aqui no livro, para que a gente use, né, a máscara, o álcool em gel. Ele fala exatamente isso. Ipsili, leiam um livro que vocês vão encontrar várias referências disso. E vamos aqui para o que eu separei. O tratamento, né? Eles começam a descrever o tratamento no mundo espiritual. Por quê? Segundo o livro, nessa reunião que teve, e aí eu gostei muito desse livro, porque esse livro ele é muito curioso, porque ele traz vários nomes novos. Confederação Interplanetária, terapias holísticas, falado no livro. Que mais que ele traz? Várias fenomenologias e terminologias novas, Manuel Flávio Miranda traz nesse livro. Ele é maravilhoso, esse livro. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é coisa assim para a gente fazer 3, 4, 5 palestras falando sobre esse livro. E que eu vou finalizar a nossa fala com a mensagem de Bezerra de Menezes, porque daqui a pouco, né, dá a hora. Então, o espírito Manuel Flávio Miranda, nesse tratamento, ele vai dizer que houve uma reunião no mundo espiritual. Sim, era isso que eu estava dizendo. E ele trouxe vários nomes novos, de espíritos que eu não conhecia na literatura espírita. Espíritos que não são narrados em André Luiz, nem nos outros livros de Filomeno. Ele traz um espírito chamado Antúlio, um espírito chamado Malvina, Epinélio, vários nomes novos de espíritos bem evoluídos, né, que estão nessa organização da nossa proteção nessa pandemia. E Eurípides Barçanufo, né, para quem gosta dos textos de Eurípides Barçanufo, que admira muito a vida de Eurípides Barçanufo, Eurípides Barçanufo é o espírito que está coordenando uma grande equipe no mundo espiritual de proteção ao Nordeste, ao Norte e ao Sul do Brasil. Eurípides Barçanufo está com essas três regiões do Brasil, e cada região dessa tem mais de 50 espíritos coordenados por ele. Ou seja, a Paraíba tem 50 espíritos, desses espíritos super evoluídos, maravilhosos, nos ajudando, né? Orientando a outra galera, né, no mundo espiritual superior, que também está ajudando. E aí eles vão trazer vários bastidores dos primeiros casos de coronavírus no Brasil, um hospital que se preparou para receber, como eram as emoções das enfermeiras, dos médicos, sobre os medicamentos que podiam se utilizar, o que não podia, o que sabia, o que não sabia. Mas o que eles falam bastante é que o que piora o estado da pessoa acometida com o vírus são os processos obsessivos. Que era o que eu estava falando no começo da nossa fala. Quem vem acompanhando essa obra, né, do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, esses livros que eu citei no começo, vai perceber que houve um esvaziamento do umbral. E tanto tem o povo que conseguiu reencarnar, que Joana de Anjos descreve nesse outro livro, como tem o povo que não reencarnou, que está no mundo espiritual. Há lá a galera dos umbrais, das trevas, né? Então, com essa pandemia, o medo, né, chegou em muita gente. Em todo mundo sentiu medo, em algum nível, né? Até porque o medo é uma emoção natural e básica, todo mundo sente, em um grau ou outro. Só que os que emitem muito medo baixam a sua vibração, e essas obsessões que não podiam se vincular, porque a pessoa não dava brecha, nesse momento que a Terra está vivendo, eles tiveram acesso. Por isso que a gente viu tantos processos acontecendo. Muitas discórdias no lar, muitos processos de machismo, feminicídio, suicídio, depressão,
violência, roubo, vários problemas acontecendo em todo lugar, porque essa galera possibilitou que isso acontecesse. E esses espíritos maravilhosos estão justamente tentando, de alguma forma, dirimir, né, esses acontecimentos. Então, houve essa organização, né, no mundo espiritual, e esses casos de assistência a vários desses espíritos. Eles, inclusive, narram, né, que após o passe, a oração que os espíritos faziam dentro dos hospitais, a oração das enfermeiras, eles falam muito da oração que as enfermeiras, que as técnicas de enfermagem faziam pelos pacientes, faziam com que vários espíritos acorressem, né, e chegassem, ajudassem aquela pessoa. E um professor virologista, amigo meu, daqui de Cajazeiras, mandou uma pesquisa para mim, da Fiocruz, e eles disseram, para que isso retifica, colabora com o que Manuel Flamengo Miranda fala sobre essa seleção de ideias, que nas pessoas que morreram de Covid e que tiveram um alto grau da multiplicação do vírus, especificamente no pulmão, que é onde, né, acontece mais esse processo, se encontrou um patógeno que só foi encontrado e que nunca mais tinha aparecido na época da evolução do orangotango para o homem, que é aquilo que a ciência chama o elo perdido, e que lá no livro da Gênese, da codificação, existe uma explicação, que esse elo perdido foi um processo genético que aconteceu das espécies, que aconteceu no mundo espiritual, não foi aqui na Terra. Então, o que é que acontece? Esse vírus que selecionou naquela época essa espécie para outra, eu percebi, a partir desse meu estudo, isso aqui não é Filomeno que diz, né, que essa seleção de ideias também se deu a partir disso, no sentido de que quem não estava geneticamente com sua genética, quem não está com sua genética apta a participar do mundo de regeneração, quando esse vírus bate, essa pessoa, se não conseguir a modificação genética a partir da mutação do vírus, ela desencarna. Super simples, né? Que é essa seleção de ideia, mas que é muito doloroso esse processo todo, né, para as pessoas. Mas é o que Manuel Flamengo fala, é uma seleção de ideias. Isso é apenas uma explicação que eu tento fazer a partir dessas leituras que eu fui ler a pesquisa e fui ler essa perspectiva desse vírus, desse patógeno que se multiplica nas pessoas que morreram do coronavírus a partir dessa infecção muito grande que dá no pulmão. Para finalizar, eu trouxe para vocês a mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, do livro. Achei lindo o capítulo, o livro é muito romântico, que é O Grande Encontro, né, o capítulo do livro, e aí, na página 96, ele diz o seguinte: louvado seja o Senhor por todos nós. Nessa soberana composição também ressoam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na Terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia utriz para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. E aí ele diz: países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos, no ateísmo e nas suas famanazes correntes de poder, apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontram na microbiologia vírus destrutivo para uma futura guerra biológica, quando os seus argumentos de força e de compressão falharem.
falharem. Eu leio já essa fala. Falharem. Quando podem trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis, sem um despertar tranquilo. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós. E o seu desespero, nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nestes próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar a claridade no infinito. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai, toda misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança restrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na vontade divina, mesmo aparentemente sobre chuvas de calhaus e desespero. Jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento do outro, porque todos são nossos irmãos credores de ternura e de amparo. A grande batalha está em fase inicial, isso em 2020, viu, gente? Está em fase inicial e todos sabemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança da paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemos-nos arrastar pela sua sabedoria. É uma mensagem de 4 páginas, e aí eu fiz um recorte, né, para a gente não ficar cansativo. Essa mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, ele traz explicações, consolações e orientações da pandemia, né? É um capítulo muito lindo, esse capítulo é só a mensagem de Bezerra de Menezes. Começa uma palestra onde Ismael é quem abre a palestra, né? O protetor do Brasil, né? Ele abre a palestra e Bezerra de Menezes faz a preleção, como eles chamam, e, em seguida, o espírito é convidado para fazer uma prece e um canto gregoriano no final, e se encerra essa reunião desse capítulo. Então, convido a todos que possam ler, né, a obra do espírito Manuel Filomeno Miranda, estudar, orientar as casas espíritas para que elas fundem grupos de estudo sobre a obra do espírito Manuel Filomeno Miranda, porque é um livro que não é para ser lido, é um livro que é para ser estudado. A obra do Espírito Manuel é uma obra densa, é uma obra profunda. Então, assim, quem nunca leu Filomeno, não comece por esses livros. Leia Mediunidade, Desafios e Bênçãos, leia Temas da Vida e da Morte, leia outros livros que são mais tranquilos de ler, para depois você ir para esses livros mais profundos que eu citei aqui. Nas Fronteiras da Loucura é um livro muito profundo, Sexo e Obsessão é um livro muito denso também, e esses da transição também são muito profundos, são muito chocantes para uma pessoa que está começando, tá bom? Então, gratidão, espero que eu tenha me feito compreender. Quem tiver alguma dúvida ou discordar, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, no privado, né, para não tumultuar o grupo, e estou à disposição, tá bom? Gratidão pela paciência de todos até aqui. Espero que possamos nos encontrar brevemente, né, na Caféuma presencial, quando sairmos dessa Caféuma remota em que nos encontramos. Gratidão e uma boa noite. Muito obrigado, Joelson. Muito boa a sua fala hoje, viu? Vamos refletir sobre ela, com certeza. E agora, para sem mais delongas, vamos ao nosso querido poeta, Merlando Maia. Parabenizar a Joelson pelo trabalho muito
muito bem conduzido. Pena que não temos, isso é tema para um seminário, ou até mais de um seminário, é muita coisa. Né? Ele falou de uma perspectiva, mas a grande, assim, dos 2 últimos livros, é a perseguição ao espiritismo, às casas espíritas, aos espíritas. E nós sabemos que está acontecendo sempre aí, né? Nesses tempos finais, a perseguição às doutrinas ligadas a Jesus é muito densa. Então, está nesse livro. São muito assim, de muita informação, é de uma beleza. E esse último, né, Rumos, que ele foi escrito, você vê mesmo que ele foi escrito muitas pressas, porque tem pequenos erros de português, tem repetições de conceitos, tal. É um livro que não foi por conta da urgência que precisava, tem uma série de coisas que a gente precisa entender também, que o médium é um ser humano como a gente, não é tão perfeito, né? Então, é muito bom, é uma obra excelente para a gente se debruçar, principalmente nesses finais de tempos. Agradecer a todos vocês estar aqui assistindo a essa pérola. Adorei, Joel, parabéns, meu irmão. Muita luz para você. Lembrando que Jesus sempre está acima de tudo. Vai haver esse expurgo, como aconteceu em Capela. A espiritualidade que cuida de tudo isso já está acostumada, não é? Jesus, que está à frente de tudo isso, sabe como tudo isso vai acontecer. Então, nós temos que ter essa convicção. E até aqueles de nós que forem expurgados, eu, por exemplo, algum outro também comigo, lembrar que Deus também está nesse outro mundo. Não é? Deus está em todo canto, a espiritualidade também vai estar lá. Então, não se despreza ninguém em qualquer lugar. É só para dar um pouquinho de esperança no final. Lembrando que somos todos filhos de Deus. Eu sei que sou de Deus, por isso eu vivo em paz. E quando eu faço bem, o seu amor me vem, o amor de Deus se faz. No amparo ao meu irmão, eu sou a mão de Deus. Meu lar, meu corpo mais, os bens materiais são empréstimos seus. Por isso eu sou feliz e a nada hei de temer. E a cada dia mais tal sentimento faz a minha fé crescer. Diante do Senhor, a tudo vencerei. Eu me sinto maior, meu ser se faz melhor. Eu sou de Deus, eu sei. Se a dor me encontrar, conforto e cura vem. Se a treva me tentar, Deus ao meu lado está, e eu sinto a luz do bem. Depois de ouvir Jesus, minha alma lhe entreguei. Segue a sua luz, que hoje me conduz. De Deus eu sou, eu sei. Por isso eu sou feliz e a nada hei de temer. E a cada dia mais tal sentimento faz a minha fé crescer. Diante do Senhor a tudo vencerei. Eu me sinto maior, meu ser se faz melhor. Eu sou de Deus, eu sei. Eu sou de Deus, eu sei. Eu sou de Deus, eu sei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado, poeta. Nós vamos agora
vibrar através de uma prece e vamos chamar o nosso irmão Egimar para fazer a prece final. Meus irmãos, minhas irmãs, nordestinos do coração, da Paraíba à Bahia, de Pernambuco à Fortaleza, caravaneiros do amor, de Leopoldo Machado, amigos espirituais, que os nossos guias, nossos mentores, protetores, possam estar em comunhão conosco hoje e sempre. Queremos, neste momento, elevar o nosso pensamento e rogar ao Deus de misericórdia, ao Jesus de amor, à nossa Mãe Santíssima, neste momento, a equipe de Bezerra de Menezes, por todos os nossos irmãos que, por um motivo ou outro, partiram deste mundo para o mundo espiritual. Rogando também pela paz, pela luz, pela esperança, pela grandeza do ser. Senhor Jesus, fazer com que possamos cada vez mais te engrandecer no nosso dia a dia. Dai-nos a coragem, a disposição, a benevolência para aceitar nossos irmãos como são, para que possamos ter uma manhã de glória, de vitória e de luz. Fazer com que, Mestre amado, todos nós possamos nos unir num só pensamento de amor, de bondade e de esperança. Que a nossa Mãe Santíssima possa nos cobrir com seu manto sagrado e a equipe de espíritos, todos unidos num só pensamento, nos dá um guia, uma força vital, para que possamos suplantar todas as nossas diferenças. Senhor, nesta noite maravilhosa, em que todos nós, nesse estudo maravilhoso, os caravaneiros de Leopoldo Machado, possamos nos abraçar simultaneamente num hino de amor, de esperança e de paz. Que os irmãos que partiram possam ser repatriados, cada qual, uma certeza que os espíritos jamais desprezarão os sofredores. Rogamos, nesta noite, mais uma vez, uma boa noite para todos. Que o nosso amigo Joelson possa ser cada vez mais engrandecido nas suas explanações. Muita paz, muita luz para todos, caravaneiros. Muita paz. Que assim seja, meu irmão. Em nome de Jesus, nós estamos encerrando essa reunião de hoje. Aí fica aberto para vocês aí o áudio, para que vocês se despeçam dos outros e formem aquela alegria de sempre. Carlos, eu queria, antes do pessoal entrar... Espera aí, pessoal. Antes de vocês... Eu queria que desligasse o microfone para a gente fazer uma pequena homenagem aos aniversários